Olá meus amigos, aqui jornalista Homero Roberge, estou de volta aqui com o meu canal. Hoje eu quero falar da imigração, de quando iniciou a imigração no Brasil. Eu já falei isso de um vídeo anterior, né, mas hoje eu vou esmiuçar melhor, falar mais alguns detalhes que as pessoas que curtem o meu canal gostam de saber de uma maneira diferente, de uma maneira não como sala de aula, uma maneira bem mais agradável e divertida. Canal Homero Roberge aqui, né? Você que está aí assistindo, já deixa o seu like, inscreva-se no canal Homero Roberge, compartilhe com seus amigos, dê uma tocadinha no sininho ali, inscreva-se no canal Homero Roberge, deixando aquele like, aquele joinha, para a gente ter energia, ter fôlego para fazer muito mais para quem gosta de curtir aqui o canal Homero Roberge. Eu quero falar assim com mais detalhes. Veja bem, a nossa imigração, a imigração começou praticamente em 1850 com Dom Pedro II, então imperador do Brasil. Vejam bem, na realidade, quando os navegadores aqui chegaram em 1500, tinha aproximadamente aqui, né, por alto, assim, aproximadamente 5 milhões de nativos, chamados de índios. Tínhamos 5 milhões de nativos aqui no território brasileiro. Veja bem, aproximadamente, claro, ninguém contou, mas aproximadamente 5 milhões de nativos. Esses nativos que foram aos poucos exterminados, falarei mais adiante, mas vejam bem, então, e por que o Dom Pedro ele começou essa imigração? Por que ele deu início em 1850 essa vinda de principalmente europeus para o Brasil? Os primeiros imigrantes que aqui chegaram foram os escravos, os negros trazidos da África, trazidos à força, é claro, né? Os africanos vieram para o Brasil à força, e o comércio até então legal, depois ilegal, de navios negreiros foi tão grande, mas tão grande, que chegou ao ponto que o Brasil tinha mais negros do que índios e do que brancos. Os índios foram exterminados, alguns escravizados, outros exterminados, enfim. Os negros cresceram, a população de negros, pessoas vindas da África, cresceu no Brasil a tal ponto que o Dom Pedro II ele ficou preocupado com isso, né? Ficou preocupado, muito preocupado. Então ele quis fazer um clareamento, é isso mesmo, ele quis fazer um branqueamento, digamos melhor, um branqueamento da nação brasileira. Como que ele ia fazer esse branqueamento? Ele abriu, né, ofereceu terras para europeus, começou a fazer propaganda pela Europa, principalmente Itália e a Alemanha, e no próprio Portugal, oferecendo terras, dizendo que quem viesse para o Brasil ganharia casa de graça, ganharia suas terras para produzir, porque com a Lei Áurea absolvendo os escravos fugiram todos, depois de libertos, não iam ficar trabalhando naqueles senhores de café, engenho, de açúcar que maltratavam, eles não iam ficar trabalhando ali, eles sumiram e precisava de mão de obra para trabalhar principalmente no café. Então, esses europeus, eles foram oferecidos, vieram, principalmente, a maioria foi italianos. Os italianos vieram para o Brasil para começar a trabalhar na lavoura de café, e começavam a trabalhar no início ali como semi-escravo, ganhando pouco, tendo uma vida muito também miserável. E muitos italianos foram para o sul do Brasil, né, principalmente Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Por quê? Porque era um clima bem agradável, parecido com o clima que eles tinham lá na Itália, o clima mais ou menos europeu, no sul do Brasil. Os italianos foram para aquela região, os alemães também. Então vejam bem, mas
Antes começou em 1808 com a chegada da família real no Brasil. Em 1808 a família real chega ao Brasil, Dom João VI, ele faz a abertura dos portos para todas as nações. Até então, o Brasil, apenas quem podia vir para o Brasil era só português. Outra nação não podia chegar no Brasil, aportar navios, descer estrangeiro, não. É claro que eles vinham clandestino, é lógico. Toda a orla marítima do Brasil não tinha controle, mas né, o Dom João VI, quando chegou aqui no Brasil, ele fez a abertura dos portos e abriu para todas as nações. Começou a vir, como eu falei, né, italianos, alemães, espanhóis, muitos espanhóis, japoneses, grandes colônias japonesas em Curitiba, né, no estado do Paraná. Em São Paulo temos uma grande concentração de japoneses, russos, certo? Suíços, libaneses, árabes, enfim, todos vieram para o Brasil para aqui viverem, para aqui constituírem suas famílias. Então, essa grande massa de imigrantes que veio para o Brasil, claro que houve uma miscigenação, esses italianos que para cá vieram, esses portugueses mais em massa, esses espanhóis, esses alemães foram se cruzando, foram povoando o Brasil começou a ter uma raça diferente, foi tendo um branqueamento, a raça mistificou, né? Foi casado preto com branco, branco com índio, índio com português, Índia com português, enfim, foi mistificando. O Brasil começou a ter um clareamento, como Dom Pedro II dizia, e esse branqueamento tornou a nação brasileira uma nação miscigenada, uma nação de vários povos. Temos aqui colônias muito fortes de alemães, temos colônias muito fortes de italianos, de japoneses e libaneses, não é verdade? Aqui na nossa região sul temos muito libaneses, temos palestinos, árabes, enfim. O Brasil é um país de todos, o Brasil é um país miscigenado, um país que se misturou. Vejam bem, de 1950, quando Dom Pedro II abriu a imigração de vez mesmo, até 1950, de 1853 a 1953, entrou no Brasil 4 milhões de imigrantes. 4 milhões de imigrantes entraram no Brasil nesse período. Depois, é claro, começou a vir muito mais. Hoje nós temos a entrada aí de pessoal da Venezuela, continua vindo da Europa, do próprio Estados Unidos, querem morar no Brasil. O Brasil tem um país um clima tropical, um clima muito agradável, né? Principalmente aqui no sul, nós temos um clima agradabilíssimo, um clima gostoso, onde o europeu se deu muito bem. Pessoal, e a exterminação, principalmente dos índios, dos nossos nativos, se deu nessa época aí de 1850, 1853, 54, até 1880. Aqui na região sul tínhamos os tupi-guaranis, os índios carijós, os índios dóceis, os índios amáveis, que se davam bem com todo mundo. Eles foram exterminados, drasticamente exterminados. Eles eram chamados de bugres. E o governo, o império, criou caçadores de bugre para exterminar esse povo, que o imigrante estava sentindo-se incomodado com a presença deles, eles se intrometiam, eles invadiam suas roças, suas lavouras, enfim. Houve uma exterminação do nosso índio, como em toda a América. O Brasil ainda é um dos poucos países que tem nativos, que tem índios ainda que não tiveram contato com a nação civilizada, nação branca. Então tá aí, né? E hoje a gente tem que dar a mão à palmatória, a gente tem que receber bem os nossos imigrantes, temos que receber bem os imigrantes que aqui chegam, porque os nossos antepassados também, eles abraçaram, eles chegaram aqui e são nossos parentes, nossos avós, nossos bisavós, os nossos antepassados são imigrantes, são europeus, são libaneses, enfim. São africanos, né? Muitos aqui são descendentes de africanos, então vamos receber bem esse pessoal que está vindo do Haiti, esse pessoal que está vindo da Venezuela, porque lá na frente eles terão também seus filhos, seus netos brasileiros.
Gostou, pessoal? Curta, mais uma vez, como eu falei, curta, compartilhe com seus amigos, faça esse vídeo circular o máximo possível nas redes sociais, aqui o canal Homero Roberti. Um abraço, pessoal, eu estarei com vocês no próximo vídeo com mais uma história da nossa região, uma história do Brasil, um fato jornalístico, enfim, canal Homero Roberti, aqui para você que gosta de boas matérias. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.